Muito bem, pessoal. Seguindo aqui no nosso módulo 4, onde vamos explicar o protocolo Oncomais Laser, vamos falar do checklist de dosimetria, tá? A gente está chamando de dosimetria, mas a gente sabe que a dosimetria envolve várias situações. A gente também envolve os parâmetros, mas nós já falamos dos parâmetros, né, no nosso segundo checklist, e aqui nós vamos falar do número de sessões, de quanto de energia vamos aplicar, tá? E eu estou compartilhando com vocês aqui no curso esses guias, esses guidelines, esses checklists, que são protocolos definidos para ficar mais claro para você como fazer as escolhas desses parâmetros, dessas terapias, da abordagem terapêutica com ou sem tratamento sistêmico. Então, são guidelines, são guias que vão orientar vocês e ajudá-los a fazer essas escolhas, tá certo? Sempre individualizando o paciente, sempre entendendo que alguns pacientes vão fugir disso e tudo bem, né? Mas vocês vão conseguir, na maioria dos pacientes, aplicar esse guia, tá bom? Vamos pensar, então, quantas vezes eu tenho que fazer, né? Quando fazer repetidamente as sessões mais no início, quando fazer de forma mais espaçada, dando intervalos. Vamos entender quanto de energia eu devo aplicar, tá? Muito bem. Então, vamos pensar na dose e nas sessões. Primeira coisa, quando eu tenho que pensar no número de sessões, em quanto de energia eu tenho que aplicar, o que eu tenho que pensar? Meu objetivo terapêutico, né? Então, meu objetivo terapêutico, pessoal, eu vou levar em consideração para a escolha de todos os checklists, né? Então, aqui, primeiro critério que a gente tem que dar o check, objetivo terapêutico, check. Segundo, idade do paciente, é importante. Terceiro, localização anatômica. Quarto, fase da lesão. Quinto, profundidade da lesão. Sexto, modo de aplicação. E sétimo, resposta clínica que eu vou obter. Então, esses 7 critérios são os que eu tenho que dar o check na hora que eu for entender quanto de energia eu vou aplicar e quantas sessões eu vou fazer, tá? Eu vou observar tudo isso. Lembrando que depois nós vamos aplicar esses checklists em casos clínicos para vocês entenderem como utilizar e vão visualizar a aplicação dos checklists nos pacientes, tá? Agora, às vezes você não vai usar todos os checklists. Por exemplo, eu tenho um paciente que eu sei que ele está com mucosite, eu já diagnostiquei que é uma mucosite, né? Então, eu não preciso fazer o checklist do irradiar ou não irradiar. Eu já sei. Eu não preciso fazer se é benigno ou maligno, eu já sei que é uma lesão benigna, tá? Então, aquele checklist é para você utilizar quando você tiver dúvida. Ai, meu Deus, e agora? Será que é benigno ou maligna? Quais são os critérios que podem me ajudar nessa decisão de irradiar ou não irradiar? Aí você segue o checklist. Às vezes você não vai precisar daquele checklist, tá? Então a gente prepara todos os checklists para você e você vai ver qual checklist você vai utilizar e às vezes vai usar todos, às vezes não vai usar todos. Bom, em relação à dose, tá? E aqui dose, pessoal, entra energia, entra potência, né? Vamos pensar, então, os critérios dos parâmetros entra aqui na dosimetria. Então, primeiro de tudo, quando que eu vou aplicar uma dose menor, incluindo aqui uma energia menor? Quando eu tiver uma cicatrização mais superficial, um reparo tecidual de lesões mais recentes, quer dizer, eu estou numa fase de um processo inflamatório agudo. Ele chegou agora, né? O paciente fez uma cirurgia agora, ele está agudo, ele está recente, né? Agora ele fez uma cirurgia faz 2 semanas, então ele já é mais crônico, tá? Então aqui, ó, reparo tecidual de lesões recentes, analgesia, sim, né? Mas aqui a analgesia depende da dor. Se for uma dor mais intensa, eu posso fazer uma energia maior, tá? Então eu tenho analgesia com menores doses? Tenho, claro que sim. Eu vou escolher o parâmetro adequado, mas eu consigo. Por isso que vocês viram lá
quando a gente falou de parâmetros, a gente viu que tem algumas indicações em que a gente tem analgesia de 1 joule a 6 joules. Quando que eu vou escolher um e quando vou escolher outro, né? Eu vou escolher 1 joule, uma energia menor, quando eu tiver uma dor mais fraca, ou for uma criança, ou for um paciente que tá com uma sensibilidade, né? Um exemplo, uma mucosite em grau 1, é só um eritema. Eu quero uma analgesia. Então, com 1 joule eu vou conseguir essa analgesia. Agora, o paciente fez uma cirurgia. Ele está com dor, ou ele fez um tratamento de canal e está com sensibilidade ainda, né? Eu vou usar uma energia maior, tá? Então, eu tenho que ter esse bom senso. Eu vou para o mesmo objetivo terapêutico, analgesia, eu vou escolher energias menores quando eu tiver uma analgesia para uma dor mais branda, e aqui para uma dor mais intensa, ou para uma dor crônica, né? Quando eu quiser um efeito anti-inflamatório profundo, eu vou usar uma analgesia maior. Quando eu tiver que passar o tecido, chegar no osso, ou quiser uma ação neural, eu vou fazer uma energia maior, tá? Então, mais superficial, energia menor. Mais profundo, energia maior. Então, aí, se eu utilizar um comprimento de onda que tem uma energia, como o infravermelho, por exemplo, ele tem mais profundidade, né? E para esse tipo de dor, eu vou usar uma energia maior, tá? Segundo critério, idade do paciente. Em crianças, a gente diminui a dose em relação ao adulto, tá? Terceiro critério, localização anatômica, o tipo de tecido, o que eu estou irradiando, onde eu estou irradiando. Se eu tiver áreas muito fininhas, e aqui, ó, veja que isso condiz até com a idade do paciente, né? Se for uma pessoa mais idosa, às vezes tem uma pele mais fininha, ou às vezes tem uma região mais espessa, já tem se for um dente, já tem uma dentina secundária, uma dentina terciária ali, porque ele é mais idoso, tá? Então, a gente tem que avaliar o tipo de tecido, né, e a idade do paciente. Então, uma área mais fina, bem vascularizada, quer dizer, o meu acesso ali à rede vascular vai ser mais fácil, mucosas, sim, eu posso pôr uma energia menor. Agora, se eu tiver áreas mais espessas, mais densas, que eu tenha que atravessar a pele, eu vou ter que ter uma energia um pouquinho maior do que na mucosa. Se eu quiser atingir uma articulação, ossos, eu vou ter que fazer uma energia maior, tá? Quarto critério, a fase da lesão, né? Se eu tiver numa fase aguda, eu vou com uma dose menor. Se eu for com uma fase crônica, eu vou com uma dose maior. Lembrando que energia, quando eu falo de energia, eu estou falando em joules, energia por ponto. Quando eu falo em dose, eu estou falando em energia por centímetro quadrado, é quanto eu vou aplicar numa determinada área, tá? Mas a gente já viu isso, só para relembrar. Menos sessões, quando eu tiver algo mais agudo. Então, por exemplo, o paciente fez uma cirurgia, né, recente, tá? Então, eu vou fazer, de preferência, ali 3 sessões seguidas no pós-cirúrgico para pegar o processo inflamatório inicial. Isso é maravilhoso, né? Agora, se ele já fez a cirurgia há mais tempo, muitas vezes eu posso fazer ali 1, 2 vezes por semana. Por quê? Tá mais crônico, tá? Mesma coisa com dores, né? Você vai avaliar em relação ao número de sessões. E o quinto critério, profundidade. Se as lesões forem mais rasas, mais superficiais, eu vou fazer uma energia menor, uma dose menor. E se for mais profunda, uma energia maior e uma dose maior. Sexto critério, modo de aplicação. Toda vez que eu conseguir fazer em contato, eu vou ter uma penetração melhor e um maior aproveitamento dessa energia.
porque eu não vou ter aquele fenômeno de reflexão, eu não vou perder energia. Então, eu consigo usar a dose recomendada, preconizada. Agora, se eu perder o contato, se eu não tiver possibilidade de contato, eu vou ter uma menor penetração, eu vou ter uma menor absorção daquela energia, né? Vai ser menos energia absorvida. E aí, eu tenho que aumentar a dose. E aqui a dose pode entrar, eu vou aumentar um pouco a potência, eu vou aumentar a energia por ponto, tá? E o sétimo critério, resposta clínica. Eu tô vendo que está indo bem, a resposta foi boa, então eu posso diminuir o número de sessões. Agora, a resposta está lenta, eu vou precisar de mais sessões, certo? Se necessário, eu posso aumentar um pouquinho a energia por ponto, né? Se eu tiver uma piora, eu vou ter que diminuir a energia aplicada por ponto, tá? E, consequentemente, acaba diminuindo a dose, né? Entrando ali na fórmula, né? Então, pessoal, vocês vão entender melhor quando eu estiver aplicando isso no paciente, tá? Mas vamos dar alguns exemplos. Vamos pegar esse exemplo da mucosite. Vamos precisar de 5 sessões. Aí eu fiz a sessão no primeiro dia, ficou bom. No segundo dia, opa, né, já estava melhor. No terceiro dia, nossa, tá muito bom. Olha, eu não vou precisar das 5, né? Com essa terceira sessão, acho que já vai ser suficiente, tá? Então, a resposta pode mudar o número de sessões. Se foi muito rápido, eu posso diminuir o número de sessões. Agora, o contrário acontece também. O paciente pode demorar a cicatrizar mais do que você imaginava, né? Então, é sempre importante você tratar disso no início, trabalhar essa expectativa. Olha, a gente vai prever um número de sessões, mas tudo vai depender da sua resposta ao tratamento, tá? Então, isso é importante você já deixar combinado, tá bom? E um outro exemplo. Vamos dizer que eu fiz uma energia por ponto hoje, e amanhã o paciente fala assim: ai, não melhorou nada, tá igualzinho. Que aí eu penso, puxa vida, acho que eu vou aumentar um pouquinho. Então, esse é um critério que eu vou utilizar para, de repente, aumentar a energia. Não só o número de sessões, mas, eu vou tentar, eu fiz 2 joules ontem, eu vou tentar fazer 3 hoje, tá? Porque ele não teve resposta nenhuma. Então, esse é um critério que eu posso utilizar e vai me ajudar a aumentar um pouquinho a energia. Agora, o contrário também é verdadeiro, tá? Eu fiz ontem 3 joules. E aí o paciente falou: olha, parece que piorou. Então, claro, você vai avaliar se não teve infecção, se ele não mordeu alguma coisa, o que ele utilizou, de repente ele usou produto inadequado, que não poderia ter usado, né? Se tá tudo bem e foi só energia, você pode diminuir a dose. Não, ao invés de 3, hoje eu vou fazer 2 para ver como vai ser a resposta, tá? Então, você vai observar essa resposta clínica para direcionar a conduta, tá bom? Então, esses são os 7 critérios que a gente vai utilizar para escolher a dosimetria. E aqui, pensando na energia por ponto, né? E que, consequentemente, vai interferir na dose, porque quando a gente fala de energia por centímetro quadrado, a gente está pensando em energia por área, e aí a gente entra na dose, tá? Direto ao ponto, então, resumidamente, o nosso checklist vai ser menor dose ou maior dose em relação ao objetivo terapêutico, idade do paciente, localização anatômica, né, em relação ao tecido que eu vou irradiar. Então, se for mais fino, mais vascularizado, eu posso usar energias menores, porque eu estou mais em contato, né? Um exemplo, tá? Eu estou num transcirúrgico de de uma extração dentária do dente 36, tá? Aí eu faço a exodontia do 36 e ficou muito próximo ao nervo alveolar inferior. Eu vou pegar o laser e vou fazer um transcirúrgico com a fotobiomodulação com o objetivo de chegar naquele alveolar inferior,
né? Para você não ter tanta parestesia no pós-cirúrgico. Eu estou em contato ali com a região mais profunda do alvéolo. Então, eu estou muito perto do nervo, né? Eu vi ali na minha localização anatômica, na minha tomografia, que eu estou muito perto do nervo. Eu preciso fazer com o infravermelho? Eu preciso fazer uma energia muito alta? Não, eu estou muito próxima àquele nervo, então eu posso fazer uma energia menor. Muitas vezes eu posso usar o comprimento de onda vermelho, porque eu preciso de menos profundidade, tá? Então, dependendo do quanto eu tenho que atravessar para chegar no meu objetivo, eu posso utilizar uma energia menor, tá? A fase da lesão, né? E aí a gente vai não só levar em consideração uma dose menor ou uma dose maior, mas também o número de sessões. A aguda eu vou fazer menos sessões e a crônica vai demandar mais sessões. Aquele paciente que tem uma parestesia recente, muitas vezes com menos sessões, com poucas sessões, você consegue resolver. Aquele paciente que fez a cirurgia há mais tempo, ficou com parestesia, mas você quer tentar fazer o laser, você já avisa que você vai precisar de mais sessões e você vai espaçar mais as sessões, tá? Profundidade. Então, menor dose para mais superficiais, maior dose para mais profundas. Aplicação. Se você conseguir chegar em contato, você com certeza vai poder utilizar uma energia menor. Agora, se você precisar afastar, você vai ter que aumentar a energia. Por quê? Porque você vai diminuir a potência, né? Então, sua energia por centímetro quadrado vai diminuir. Então, você precisa aumentar a sua energia. E aqui, a resposta clínica, né? A gente vai diminuir se piorou, quanto de energia eu estou aplicando por ponto, e eu posso aumentar se eu não tive resposta, né? Ou fazer mais sessões, se necessário, tá? Então, claro que quando a gente fala em dose, eu estou me referindo à energia por área, né? Então, aqui a gente fala de energia por área, por quê? Porque a energia é potência vezes tempo. Então, eu mexendo em um dos critérios, eu estou mexendo também com potência, eu estou mexendo também com a área, ou o contrário também. Se eu afasto, né, eu vou aumentar meu diâmetro ali, eu vou aumentar a área, eu estou aumentando a distância. Tudo isso a gente já viu lá quando a gente estudou os parâmetros, né? E, consequentemente, eu vou ter uma energia menor. É isso que a gente tem que levar em consideração, por quê? Porque eu estou mexendo naquela fórmula, pessoal, aquela fórmula que eu expliquei para vocês, né? Então, por isso que entra todo o conceito de dose, não só de energia por ponto, tá bom? Então, esses são os 7 critérios que a gente leva em consideração para definir quanto de energia eu vou escolher aplicar por ponto, né, que vai interferir na dose, e quantas sessões eu vou fazer, e qual o espaçamento que eu vou fazer entre as sessões, né, que aqui a gente vai levar em consideração, tá? E aí, vamos para o nosso último checklist, que é extremamente importante também, que é como cobrar, né? Como precificar e como vender as fototerapias para o seu paciente. Sim, é um serviço, eu estou vendendo um serviço, né? Que são as fototerapias. Tá certo? Muito bem, pessoal, anote suas dúvidas e nos vemos na próxima aula.